Essa tatuagem começou com uma simples peônia na mão, mas acabou escondendo um alienígena, 4 passarinhos de mais de 10 anos e ainda virou praticamente um bracelete. E o mais curioso é que tudo isso foi feito usando praticamente uma única agulha, a 3RL, sem preenchimento pesado, sem aquela sombra extremamente escura e sem precisar transformar a mão dela em uma tatuagem carregada. E hoje eu vou te mostrar todo o processo dessa transformação, desde a primeira linha até o resultado final. Então já fica até o final, porque o antes e depois dessa tatuagem ficou absurdo. Essa cliente chegou até mim querendo fazer um projeto na mão. A ideia inicial era relativamente simples, fazer uma peônia ocupando praticamente a mão inteira, criando um desenho que acompanhasse o formato da região e deixasse a mão fechada visualmente. Só que no meio do planejamento, ela me contou que tinha um pequeno alienígena tatuado no dedo que ela já não gostava mais. Então, a gente pensou, por que não aproveitar o próprio projeto da peônia para esconder esse alien? E foi aí que uma parte do projeto ficou ainda mais interessante. A gente conseguiu encaixar uma das folhas da peônia justamente nessa região, fazendo com que ela ajudasse na cobertura do alienígena, mas sem parecer aquela folha que estava ali simplesmente para esconder uma tatuagem antiga. A ideia era que tudo parecesse fazer parte do desenho desde o começo. Mas tinha uma coisa que me preocupava mais do que o alienígena. Ela tinha bastante medo da tatuagem. E não era simplesmente aquele medo normal de quem vai fazer uma tatuagem. Ela já tinha feito várias tatuagens muitos anos atrás e teve experiências bem ruins com dor. Além disso, algumas tatuagens dela cicatrizaram de uma maneira que ela não gostou. Segundo ela, algumas ficaram mais estouradas, mais pesadas e até diferentes de como ela imaginava que ficariam depois de cicatrizadas. Então ela chegou com aquele pensamento de: será que vai doer muito de novo? E eu queria justamente tentar mostrar pra ela que uma tatuagem não precisa necessariamente ser uma experiência traumática, principalmente porque o projeto que ela escolheu era delicado, e foi a escolha da técnica que fez toda a diferença. Para fazer essa peônia, eu escolhi trabalhar praticamente tudo com a 3RL. Para quem não conhece, a 3RL é uma configuração de agulha bem fina, que permite trabalhar linhas pequenas e detalhes delicados, e isso combinava perfeitamente com o que ela queria. A intenção não era fazer uma peônia extremamente pesada, cheia de preto e com uma sombra muito fechada. Eu queria construir volume através de pequenos traços. Então, em vez de fazer aquele sombreado mais tradicional, eu fui criando as partes claras e escuras com linhas finas, construindo gradualmente a profundidade da flor. E isso também ajudou a manter aquele aspecto mais leve que ela queria. A própria escolha da peônia fazia sentido, porque ela acha essa flor muito bonita, mas também porque o formato dela encaixava muito bem na mão. Enquanto você consegue unir uma flor que a pessoa gosta com um desenho que converse com a anatomia daquela região, o resultado costuma ficar muito mais natural. E o mais legal é que aquela mesma peônia ainda resolveu outro problema, o alienígena que ela já não queria mais. Depois de finalizar essa primeira parte, ela já estava muito mais tranquila. A gente teve algumas regiões que incomodaram mais, porque tatuagem na mão não é exatamente conhecida por ser a região mais confortável. Mas no geral, foi uma sessão muito mais tranquila do que ela imaginava. E isso foi muito legal pra mim, porque além de fazer a tatuagem que ela queria, eu também queria que ela saísse dali pensando: tá, então talvez tatuagem não seja tão assustadora assim. Só que o projeto ainda estava longe de terminar, porque enquanto a peônia fechava a mão, a gente tinha uma segunda parte esperando pelo punho. Na lateral do braço, ela tinha aproximadamente 4 passarinhos que tinham sido tatuados há mais de 10 anos. Com o passar do tempo, eles ficaram mais esverdeados, um pouco estourados e principalmente já não representavam mais quem ela era. E ela queria aproveitar essa transformação para fazer uma homenagem para a mãe dela. A ideia era colocar uma rosa no punho e usar as folhas dessa própria rosa para fazer a cobertura dos passarinhos. Só que exigia um desafio. Ela queria cobrir uma tatuagem antiga e relativamente escura, mas não queria que o resultado ficasse pesado. Ela queria continuar com a mesma proposta delicada da peônia. Então, eu mantive exatamente a mesma lógica. A rosa também foi construída com a 3RL. As linhas externas, os detalhes e até a sombra foram feitas através desses traços finos. Não teve aquele preenchimento pesado, não teve sombra feita com pêndulo, não teve um grande bloco de preto tentando simplesmente apagar o que estava embaixo. A ideia foi construir a rosa e ao mesmo tempo fazer com que as folhas trabalhassem ao nosso favor na cobertura. E essa talvez tenha sido uma das partes mais interessantes do projeto, porque uma cobertura boa, pra mim, não é simplesmente colocar tinta por cima da tatuagem antiga, é fazer a pessoa olhar para a tatuagem nova e esquecer que existia alguma coisa debaixo. Por isso, as folhas foram posicionadas justamente para ajudar a esconder os passarinhos e continuar o desenho naturalmente. Em algumas regiões, eu ainda utilizei branco para ajudar a suavizar e clarear determinados pontos, principalmente onde exigia uma concentração maior de tatuagem antiga. Isso ajudou a manter a proposta mais leve, e quando você olha tudo junto, a tatuagem começa na mão com a peônia, desce até o punho, encontra a rosa, as folhas, cobre um desenho antigo e tudo continua subindo pelo braço. No final, ficou praticamente com um bracelete, e isso era exatamente o que ela queria. E o mais legal é que tudo isso aconteceu na mesma sessão. Eu não lembro exatamente o horário que a gente começou, então não vou cravar um número, mas foram aproximadamente entre 4 a 6 horas de trabalho, contando também algumas pausas. E mesmo sendo um projeto grande e tendo uma parte de cobertura, a sessão foi muito tranquila. Quando terminamos, ela olhou o resultado e simplesmente adorou, principalmente porque o projeto conseguiu juntar as 3 coisas que eram importantes para ela: uma flor que ela realmente gostava, uma homenagem para a mãe dela e a transformação das tatuagens antigas com as quais ela já não se identificava. E o melhor de tudo
ela já falou que vai voltar para fazer mais tatuagens. Então me conta aqui nos comentários, você teria coragem de transformar uma tatuagem antiga dessa maneira? E se você gostou desse projeto, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha os próximos trabalhos, porque essa foi só uma transformação e ainda tem muita tatuagem vindo por aí.